A Terra levou milhões de anos para criar uma das formações geológicas mais fantásticas bem no coração do Piauí. Um lugar de beleza incontestável, onde o homem primitivo escolheu para viver e registrar fatos importantes da evolução do ser humano. O Caminhos da Reportagem de hoje traz você até o cânion do Rio Poti. A garganta gigante feita de rochas engole toda a água do rio. Uma escultura colossal, formada pelo trabalho paciente da água ao longo de milhões de anos. As paredes do cânion do Rio Poti se erguem a mais de 60 metros de altura e criam uma das mais surpreendentes obras de arte de todo o Brasil. Para chegar até ele, saímos de Teresina e percorremos cerca de 200 quilômetros até o município de Castelo do Piauí, a porta de entrada para o cânion. A cidade tem apenas 18 mil habitantes e, apesar do grande potencial, o turismo é pouco desenvolvido. Um dos destaques da economia local é a produção de aguardente. A fábrica que fica no município chega a empregar 300 pessoas diretamente e produzir até 1,5 milhão de litros de cachaça por safra. A mangueira também é produto de exportação e é enviada para países como Argentina, México e Espanha. Mas quando a colheita da cana acaba, a produção para e a fábrica fica assim, quase vazia. O que não para é a extração das pedras de Castelo. As lajes com esse tipo de cor amarelada só são encontradas nessa região do Piauí e por isso despertam o interesse de todo mundo para a ornamentação de construções. As pedras são exportadas para países como Estados Unidos, Chile, México, Colômbia e para a Europa, que antes da crise econômica costumava ficar com 90% da produção. A área da extração das pedras fica no final do cânion do Rio Poti, na região conhecida como Baixo Cânion, e para minimizar os impactos ambientais no solo, a extração é feita de modo vertical, algo importante, já que a área da pedreira permite a extração por pelo menos mais 30 anos. A gente tem uma área aberta para extrair 300 mil metros cúbicos de pedra, no quais são aproveitáveis brutos 100 mil. Depois, claro, tem o cavamento, que aí também diminui, mas tudo depende. A área, temos muita área para poder trabalhar, o estúdio é para trabalhar 30 anos. É uma extração quase manual, um 80%, tirando a máquina, que é quem faz o trabalho mais pesado, o outro é todo manual. O trabalho de vocês é um trabalho feito verticalmente, não que diminui o impacto ambiental, né? Sim, essa nós cuidamos muito do impacto ambiental. É uma das coisas, um dos requerimentos que tem o governo, né, com a firma, porque a firma está legal 100%. Então nós cuidamos muito disso, do impacto ambiental. Como a região é rica em rochas desse tipo, outras pedreiras surgiram ao redor. Mas nem todas estão legalizadas e se preocupam com a degradação ambiental. A extração nesses locais acaba por deteriorar o solo dessa parte do cânion, um problema sério a ser resolvido pelas autoridades. Por outro lado, há quem se preocupe mais com o meio ambiente. A empresa de Rubens doou 266 hectares para que a prefeitura pudesse criar a área protegida do Parque Municipal da Pedra do Castelo. Foi essa robusta formação rochosa que inspirou o nome da cidade. A estrutura gigantesca, com suas grandes fendas, fazem a pedra lembrar um castelo medieval. Protegidos nas cavernas da pedra, homens primitivos viveram aqui e deixaram inscrições nas paredes como prova. Como na Idade Média, a religião é um dos focos centrais por aqui. Mais do que o turismo ecológico ou de aventura, é o turismo religioso que atrai visitantes à Pedra do Castelo. Carlinhos é o vigia do parque.
diz que um dos principais problemas encontrados com a visitação dos romeiros são as marcas que ficam por onde eles passam. O apelo religioso aqui de Pedra do Castelo é muito grande, que quando a gente circula pelo local, vê várias imagens religiosas. Aqui tem uma cruz, logo ali mais à frente tem as imagens de alguns santos. E aqui a gente percebe um ponto máximo desse apelo religioso, que são essas partes de corpo feitas de madeira, que são chamados gesvotos, que os fiéis trazem para cá para agradecer a alguma graça que foi concedida. Carlinhos vai explicar para a gente. Isso aqui, hoje, a Pedra do Castelo já foi tombada pelo IPHAN. Essa prática ainda deveria estar acontecendo aqui, Carlinhos? Não, hoje não. Hoje, pelo certo, seria quando foi feito o tombamento do lugar, o certo seria ter feito um lugar apropriado, fora da formação rochosa, para colocar os agradecimentos dos religiosos. Até porque aqui são acendidas velas, né, que tem prejudicado, está queimando a parede, a gente percebe aqui, está escuro. Né, isso vem acontecendo constantemente, porque esse tipo de turismo religioso continua acontecendo sem supervisão de profissionais. Quando eu trabalho de quinta a domingo no parque, o que acontece? Eu trabalho como vigia, como orientador e também como condutor. Né? Principalmente para escolas que vem muitos alunos sem um condutor, e eu faço essa parte, porque o interessante hoje é nós contar o que nós temos. A Pedra do Castelo, ela conta a origem, a nossa origem, e isso é interessante, tanto a origem como os moradores que nós tivemos aqui em Castelo, né? Os primitivos, né? E os colonos também, né? Que tiveram aqui, a gente conta essa história. Uma das razões para o grande número de romeiros é a lenda da Santa de Pedra, que é repleta de mistérios. Essa história ela é contada em relatos, em livros, desde 1742. Tá? Essa história ela conta o seguinte: segundo as pessoas mais velhas que contam, dizem que vieram um grupo de pessoas nesse lugar aqui, provavelmente retirantes, e quando passaram aqui, passaram, né, permaneceram aqui, dormiram, né, passaram, se abrigaram. Aqui, né? E uma dessas mulheres encontrou uma imagem. Onde foi essa? Essa imagem, ela não tem um lugar apropriado, que ela foi encontrada aqui na formação, mas o lugar que é mais contado é o quarto escuro. O quarto escuro que nós estamos aqui é o lugar onde... Esse aqui? A maioria das pessoas conta que a imagem foi encontrada aqui dentro do quarto escuro. Isso. Tá? E essa mulher, ela saindo daqui da formação, passando... Vamos dar essa área aqui, né? Esse é o quarto escuro. Tá? Esse é o quarto escuro. Se diz que foi encontrada aqui isso, a imagem ela foi encontrada. De Nossa Senhora. E contada, eu trabalho aqui com pessoas de 80, 90 anos, há mais de 90 anos que vêm aqui, e já começa a dizer, olha, minha mãe contava da imagem de Nossa Senhora do Desterro. E algumas pessoas dizem, mais velhos, não, dizem que ela foi encontrada nessa parte aqui de cima, aqui. Tá? Naquela área isso, naquela área de cima. Que realmente é uma sala muito escura, você pode observar, tem muitos morcegos no teto, alguns estão voando aqui. Olha só, muito morcego aí. E aí, a imagem foi encontrada mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? Onde as pessoas mais velhas que vêm, que me relatam, que ela foi encontrada nessa parte de cima. A imagem foi encontrada aqui, foi levada naquele tempo para uma pequena capela, né? Naquele tempo, lá na cidade. E ao deixar lá essa imagem, nessa pequena capela, ela desaparecia. E eles vinham até aqui, novamente, e encontravam essa imagem. Tá? Desaparecia lá, voltava aqui. Esse era o mistério. Sendo que chegaram a pegar essa imagem um dia, sabe, mas como que pode? Alguém carrega, né? Segundo eles. Vamos prender. Pegaram essa imagem, trancaram essa imagem em baú e acorrentaram. E quando foi a surpresa que chegaram novamente, abriram o cadeado, destrancaram e abriram o baú, a imagem não se encontrava mais lá. Aí vem os mistérios. Eles vieram, dessa vez que fizeram isso, eles vieram novamente aqui e não encontraram mais essa imagem. Desapareceu. Desapareceu para eles, né? Mas algumas pessoas que vinham até aqui
Quando acendia uma vela benta, aqui dentro do quarto escuro, eles conseguiam ver a imagem, mas não conseguiam mais tocar. As lendas alimentam o misticismo da Pedra do Castelo e fazem aumentar a visitação. Uma das mais famosas é a do vaqueiro que perseguia um touro selvagem, que sempre conseguia escapar dos fazendeiros. O vaqueiro conseguiu perseguir o touro até a parte de cima da pedra, e quando estava perto de pegá-lo, os dois caíram por essa clarabóia e nunca mais foram vistos. Mas de vez em quando eles aparecem, em fotos que os turistas fazem pelos salões daqui. Até o início do século passado era comum que se enterrassem pessoas na Pedra do Castelo, costume que só terminou quando a igreja proibiu o costume. Mas ainda hoje é fácil encontrar as marcas dessa antiga tradição. Aqui, esse lugar que nós estamos, ele é conhecido como o Salão dos Anjos. Por quê? Porque era enterrado só os recém-nascidos. Era enterrado os adultos de outro lado e desse lado os recém-nascidos. Tá? Se a gente for observar, existe uma cruz aqui nesse lugar que ela está detalhada. Ela tem o nome do recém-nascido e tem a data que ele faleceu. Aqui dá para ler Anjo João Ferreira da Silva, o ano aqui 1906. Tem mais de um século aí. A mistura da forte religiosidade com lendas dão origem a muitas histórias. E é comum ouvir relatos de pessoas que afirmam ter visto aparições por aqui. Carlinhos diz que nunca viu nenhuma, mas já presenciou vários acontecimentos. E um deles marcou. Foi mais ou menos aqui nessa fenda. Por aqui. Tá? Isso. Quando a criança colocou esse bilhete, e quando ela colocou esse bilhete, segundo ela, uma mulher pegou na mão dela. Aí foi nessa hora que ela começou a chorar. Ela ficou muito nervosa, começou a chorar, assustada. E a mãe, o motorista, né, cuidando dela, né? E eu vim, conversei com ela. Fui conversar, disse, olha, não, isso é normal. Você não foi a primeira pessoa. Já aconteceu com outras pessoas aqui. E para acalmar, né, eu disse, isso aqui foi porque Nossa Senhora ouviu o seu pedido. Tá? Seu irmãozinho vai ficar bom, porque o pedido era para o irmãozinho dela. Pequenininho que estava doente, o bilhetinho era um pedido para o irmão ficar bom. Tá? E ela chorando, ela dizia assim, mamãe, a mulher está aqui, mamãe. Está aqui, a senhora está vendo, mamãe? Está ali daquele lado, mamãe, está olhando para nós. Tá? Aí você imagine, eu não vi, ninguém viu, só ela teve essa visão. E ela dizia bem claro, mamãe, a mulher está aqui, mamãe. Aí eu, curiosamente, que jeito é que está essa mulher? Ela foi me dizer, ela está com um vestido bem grande, tá? Um rosto com um pano na cabeça e rezando. E ela está rezando e olhando para nós, né? Aí imagine, né? A gente tem que ter muita fé. E nessa hora, para mim, foi um momento bem diferente, viu? Emocionei, tá? Fiquei emocionado de eu estar nesse lugar e ter conversado e presenciado esse ato. Na região do Baixo Quênion são comuns formações curiosas, como o Labirinto do Rei. Essa aglomeração de rochas que pode dificultar a saída de quem entra aqui sem a ajuda de um guia. Além do Poço da Pedalta e do Mirante das Arraias, de onde se pode ter uma visão panorâmica do final da garganta do Rio Poti. Partimos do Mirante até a Cachoeira das Arraias, um paraíso escondido em Castelo do Piauí. O acesso não é fácil e nossa equipe tem que suar bastante para desviar dos obstáculos. Pelo caminho, muitas cavernas e muito mato, em uma trilha que vamos construindo conforme avançamos. Os maiores inimigos são os cansanções, plantas da família das urtigas, que provocam queimaduras ao toque da pele. E muitas vezes o caminho não permite que a gente consiga desviar deles. O percurso é de cerca de 2 quilômetros de terreno bastante acidentado. Mas no final, todo o sacrifício é recompensado quando chegamos à Cachoeira das Arraias. Uma queda de 12 metros do Riacho da Palmeira, que vai desaguar no Rio Poti, na área conhecida como Paraíso das Arraias.
No próximo bloco você vai conhecer as ruínas dos sobrados dos jesuítas e as histórias de crueldade com os escravos. A gente volta em instantes. Um lugar onde a crueldade e o sofrimento deixaram suas marcas. As ruínas das grossas paredes de pedra até hoje servem para lembrar como o ódio pode deixar profundas marcas em uma comunidade. Esse é o povoado Buriti do Sobrado, que fica em Castelo do Piauí. Aqui viveram grandes fazendeiros senhores de escravos, que ficaram famosos pelo poder e pelo modo de tratar os negros. Mais de 100 anos já se passaram desde que o regime de escravidão terminou. Mas até hoje os moradores sabem e relatam como os antigos coronéis tratavam os escravos. Em Sobrado, era onde ficavam as maiores fazendas da região de Castelo do Piauí. E os historiadores não sabem por que o local não se desenvolveu para se tornar o centro do município. Para os moradores, o desenvolvimento não veio como castigo divino, pela perversidade do que acontecia por aqui. Seu José Gonçalo vive em Sobrado desde que nasceu, há 87 anos, e ouviu dos pais as histórias que eles viram de perto. Pegaram uma mulher que estava vadiando um homem, botaram a mulher na janela e levaram o homem para a roça. Estava a rocinha derrubada, um pontinho de botar fogo. Pregaram os ovos dele na cabeça de um toco, botaram uma navalha lá e quando chegaram empurraram ela de janela abaixo. E o rapaz, para não morrer, cortou o saco dos ovos. Quer dizer, se ele não tinha opção, ele tinha que cortar. Tinha que cortar, porque a roça cercada de fogo, como é que ele ia escapar? Tocaram fogo na roça. Tocaram fogo na roça. Ou ele era queimado... Ou como ele ia queimado, eu cortava o saco dos ovos. Aí ele não pensou duas vezes. Ora, mas cortar. Retalhavam a bunda dele, botavam um salo, viu? E aí, como não é perversidade, não? Terrível. Eu penso que seja. Se eu retalhar a bunda de um, botar salo com pimenta, não é coisa tão boa. Eles dormiam trepados, ainda mais, tudo era um ferrado. Foi o lugar que mais gente já sofreu, foi aqui nesse escravidão. Esses sobrados eram as antigas casas dos senhores de escravos aqui da região de Marvão. Eram construções grandiosas, que tinham mais de 10 metros de altura e com paredes com mais de 3 metros de espessura. Inclusive, uma curiosidade que mostra a crueldade desses senhores de escravos é que alguns desses escravos, para serem punidos, eram enterrados vivos dentro dessas paredes. São as ruínas de uma, como vocês podem ver, uma edificação muito avançada para a época, né? Não temos como contextualizar historicamente, mas a gente estima que seja algo em torno do século XVII, século XVIII, né? Um sobrado, né? Infelizmente ele está se deteriorando por conta da vegetação, as intempéries, né? Mas ele tinha cerca de 3 pavimentos, segundo contam os moradores mais antigos, né? E o proprietário era dono de toda essa região, né? Então nós estamos falando provavelmente do aglomerado urbano, se é que a gente pode chamar assim, mais avançado da época, né? Da Vila de Marvão. De um determinado ponto do sobrado, né? O proprietário da região, ele costumava jogar os escravos lá de cima, né? Ele chamava, jogava lá de cima, né? Ele era muito cruel, né? Inclusive, uma prática da época, não só aqui do Sobrado Velho, como de muitas outras propriedades escravagistas espalhadas pelo Brasil, era o emparedamento, né? É uma punição colocar os negros vivos dentro da parede antes de terminar a construção, né? Óbvio, tudo está se perdendo aqui. A falta de um trabalho mais intenso, de não só uma fiscalização por parte do governo federal, como também um trabalho mais apurado por parte dos historiadores. Exatamente. Né? Dizer, tudo está se perdendo, sendo destruído. Exatamente. Aqui. Nós temos alguns estudos, algumas pesquisas, mas ainda em fases iniciais, né? Mas realmente, o local carece de uma infraestrutura, né? Estamos aqui num local que tem um potencial de turismo muito grande, né? A influência do pensamento dos escravagistas continuou durante muito tempo. E até mesmo no século XX, os negros e seus descendentes eram proibidos de serem enterrados no cemitério da comunidade, sendo colocados do lado de fora. Somente há alguns anos, o perímetro do cemitério foi ampliado para englobar os corpos que estavam do outro lado do muro. As atrocidades praticadas contra os escravos em Buriti do Sobrado também criaram lendas. Dizem que se pode ouvir o lamento dos negros quando se passa perto das ruínas, e que eles costumam aparecer em meio às pedras. Dizem
dizem que existe muito ouro escondido enterrado nessa região. Mas para alguém achar, precisa sonhar com a localização, não dizer para ninguém que vai procurar e ir embora assim que encontrar o tesouro. Dinheiro e ouro, Ah, as coisas que eles enterravam, eles enterravam por quê? para não deixar para ninguém. E aí, hoje o ouro está aqui debaixo? Está aqui debaixo, se Erdinho achou, ninguém sabe. A Chica Simeão lutou ainda aqui. Ela dizia que o povo que vier morar no Buriti de Sobrado, tudo ele arruma condição para enricar, né? Arruma condição boa. Mas se não ir embora, se acaba tudo de uma vez. Quer dizer, tem que vir, enricar e ir Vai embora logo, embora. depois ficar rico. É, porque não acaba o que tem. Por causa das perversidades que existem aqui. Deixamos Buriti do Sobrado e partimos para os Picos dos Andrés. Nesse grupo de morros que está a maior concentração de figuras rupestres coloridas do Piauí. Tem vermelha, amarela, branca, preta e até azul. As cores e formas imaginadas e desenhadas pelos primeiros habitantes do Piauí formam um mosaico sensacional, até mesmo nos lugares mais difíceis. Primeiro, eles retiravam o corante da própria vegetação. Em seguida, misturavam esse corante com um composto chamado de hematita, que é um óxido de ferro. Em seguida, misturavam com água e, dependendo da quantidade de água, da hidratação, ia ficar em tons vermelho escuro ou claro, ou se tivesse bastante água, em tons bem amarelados. Tem muitas variedades de cores, como o preto, que é derivado de restos orgânicos. Temos o branco também, que é derivado de rochas como a gipsita e a caulinita, que é raro de se encontrar. Possivelmente, Castelo só tenha menos sítios arqueológicos do que o Parque Nacional da Serra da Capivara. E esses homens primitivos, também os indígenas que habitaram essa região, eles usavam essas formações rochosas, geralmente cavernas, que aqui é chamado de furnas, como abrigo ou até moradia. E eles tinham a necessidade de deixar registrado a passagem deles por esses locais, já que eram nômades. Os arqueólogos, eles costumam classificar esses grupos por tradição. Como, por exemplo, lá na Serra da Capivara, as pessoas que passaram por lá deixaram cenas do cotidiano deles grafadas na pedra, na rocha. Então a gente consegue interpretar o que eles queriam repassar, como, por exemplo, um cerimonial religioso, uma cena de um parto, de uma dança. Então, e o que caracteriza esse tipo de tradição é o dinamismo, classificado como tradição nordeste. Já a tradição geométrica, que é outro tipo de pintura rupestre, de tradição de pinturas rupestres, acompanha mais a Serra da Ibiapaba até mais ou menos aqui o final do cânion do Rio Poti. Eles grafavam só símbolos e rabiscos, que na arqueologia é chamado de grafismo puro. Então, onde tem nessas margens de rios, tem mais esse tipo de gravura. E a característica principal dessa tradição é a não interpretação das cenas, ou seja, cada uma pessoa que vê um sítio desse vai ter uma interpretação diferente. Toda a região do cânion do Rio Poti é repleta de inscrições rupestres. E aqui, nos Picos dos Andrés, a maior parte delas está intacta, pois nem mesmo pesquisadores ainda começaram a estudá-las. Existem indícios de que muitos desses sítios arqueológicos inexplorados possam conter restos de materiais, como machadinhas ou vasos, que ajudem no estudo da história antiga do Brasil. Esse local, pelos indícios que eles deixaram, certamente tem utensílios, tem o material lítico, que são as machadinhas de índio, pode ser encontrado até algum fóssil. Como não foi feito ainda nenhum tipo de sondagem ou escavação, já que o solo está bem compacto, é mais difícil encontrar. Mas certamente nesse local que serviu de abrigo para eles, tipos de alguma cerâmica que eles utilizavam, certamente tem. Falta ainda uma infraestrutura e um apoio para poder essas pesquisas serem realizadas. E para os historiadores ainda há um grande campo a ser explorado por aqui. Muitos sítios arqueológicos podem estar perdidos, intocados, camuflados no meio da vastidão das florestas do interior do Piauí.
Floresta que Carlos conhece muito bem. Ele nasceu aqui mesmo, nos Picos dos Andrés, e desde então nunca se mudou. Aqui ele cria seus animais e hoje trabalha também como condutor de visitantes aos paredões do Ninho do Urubu. O contato com a mata fechada, na mistura da caatinga com o cerrado, o fez desenvolver habilidades especiais. Carlos diz que consegue se localizar em qualquer ponto no meio da floresta e que é possível viver bem só com o que a natureza oferece. Essa planta aqui, ó. Achar água no meio da caatinga pode ser difícil, mas ele mostra como fazer em casos de emergência. Se eu estiver na mata, eu... Aqui, ó. Ela tem água. Água e pode beber. Não, beber? pode não encosta a boca na planta não, que é má. Um gostinho um pouquinho mas... diferente, né? Mas água. Aí principalmente quem tem problema no rim. Quem tem inflamação no rim, tomando essa água aqui, é uma beleza. Não tem rim que não cura. Gostosa. E a mucunã tem outras funções especiais. Primeiro eu vou mostrar a semente, ó. Essa é a semente da mucunã. A mucunã, é. Passando ela, né? Passando ela, eu tô na pedra, somente na pedra. A gente passa mais na pedra. Ela aquece e pega fogo. Fazer fogo, é. Que eu falei você da tinta, ó. Sim. Olha aqui, ó. A gente tira essa tinta. Tinta vermelha? Vermelha, e aqui depois não solta mais não larga não. Não sai? Não sai. Depois seca, né? Depois seca. E aqui nós faz, ó, a fibra para fazer uma rede na mata, se eu precisar. Precisar amarrar uma rede. Aqui, você pode pegar ela, depois a gente torce ela, bate, que é para ela maciar, que a gente chama. Depois nós tá aqui. Firme? Aguenta firme, não quebra. Então, ela tem muito serinte essa planta. É mucunã. É mucunã. Deixamos Carlos e os Picos dos Andrés e seguimos para o município de Buriti dos Montes. No caminho, passamos pelo que restou da agroindústria Caraíbas, a fazenda que foi do ex-governador do Piauí, Jacob Manuel Gayoso, e que dominou todo o comércio da região. Na agroindústria eram fabricadas manteiga, queijo, açúcar, cachaça, rapadura e dezenas de outros itens que abasteciam a todas as comunidades. Seu Manuel vive aqui desde que nasceu. Foi funcionário da fazenda e quando ela deixou de funcionar, ele não conseguiu ir embora. Naquela época só tinha fazenda para fornecer. Era só fazenda. Todo mundo tinha que comprar daqui. Comprava aqui mesmo. Ele matava a reis de sábado para domingo, fornecer nós mesmos. Ele nunca deixou nós passar fome aqui, o nosso patrão. Não. Ele dizia, olha, não precisa nenhum de vocês ir para São Paulo. Aqui eu sustento. Não tem aqui, pessoal, eles vão para São Paulo. Sim. E ele aqui não. Deixa que eu aguento o pessoal. E ele fornecia, mandava comprar em São Miguel. Vim de outros lugares, mandava comprar farinha na serra para fornecer tudo aqui a nós. No pratinho, no litrinho, no quilo. Eles surgem do fundo da terra e enchem os olhos de brilho. Em Buriti dos Montes está o Vale dos Cristais, minas de onde são extraídas pedras ornamentais que são levadas para todo o país. Cristal, ametistas e até opalas podem ser garimpadas aqui, algo que até pouco tempo não era aproveitado pelos moradores da região. Aqui andou gente que eu nem conhecia, né? Que atrás de pedra de boa qualidade, né? Como eles não encontravam, mas diziam que não tinha valor, levavam, né? Sempre diziam que não tinha valor, mas não voltavam mais também, né? A gente ficou naquilo, ficou cavando também, né? Até que o DMPM chegou até aqui e deu só parecia nós que criasse a cooperativa e tinha como nós exportar ela para fora, né? Com outro valor, né? Agora os mineiros fundaram uma cooperativa e esperam poder lucrar com o comércio do minério que já enriqueceu muitos exploradores ilegais. Você trabalha há quanto tempo com isso? Aqui? É, que o senhor passou com os cristais tá mesmo. Com 10 anos. Trabalha, né? É. Tem mantido a família com isso ou tem outra atividade? Não tem aqui, o recurso é fraco, como eu te falei. Pequeno, só trabalha com porque outra coisa mesmo, a gente né? ganhava quando trabalhava, tá com muito tempo, né? Tá com uns 8 anos, 9 anos que a gente deixa. Uhum. Trabalhou pouco tempo, né? E agora, tá animado com... Agora com esse recurso diz que vai sair aí, a gente tá animado, né? Tá empolgado, né? É. Pra vender ametista também? É, que a gente vai vender, né? Trabalhar, deixar tudo lapidadinho, né? Que é pra vir, esse dinheiro o recurso é pra gente comprar as máquinas, né? Uhum. Aí eu acho que vai ter outra vida, né? Tem que melhorar a vida de nós todos.
Caatinga sendo protegida por quem vive nela. Essa é a Reserva Natural Serra das Almas, uma unidade de conservação particular dividida entre o Ceará e o Piauí. Nessa reserva, todos os funcionários são moradores do entorno e trabalham em uma área de mais de 6.000 hectares, onde existem cerca de 500 espécies de animais, como a falsa tocandira, essa formiga gigante fácil de se encontrar pelo chão, e a minhoca da terra, que de tão grande pode ser confundida com uma cobra. Serra das Almas a gente pode ver o veado, a cutia, o caititu, tem a onça parda aqui também, tem o gato jaguatirica, que é aquela onçazinha pintada, que nem diz por aí na região. Das aves, você pode ver o jacu e aquela que chama três pote, aquela avezinha pequena, aquela galinhazinha pequena, né? E é isso, dos animais. É muito grande a nossa fauna aqui da Caatinga é grande e está bem preservado mesmo. A flora também é bastante diversificada. Ao todo são 323 espécies de plantas. Entre elas estão os jatobás, que podem ultrapassar facilmente os 20 metros de altura, e as gameleiras, que crescem enlaçando as pedras que estão por perto. Essa árvore aqui me chama bastante atenção, essa aqui é uma gameleira. Por que ela me chama bastante atenção? Por conta da formação das raízes dela. Ela fica como se ela estivesse segurando a pedra, para a pedra não descer de morro abaixo. Então, uma das coisas também que me chama mais atenção é como se ela estivesse lançando cabos de uma para outra. Ó, você pode observar as raízes, como se futuramente elas fossem abraçar a pedra toda e dali a pedra... Se unir as duas. E se unir as duas árvores. São duas gameleiras, São né? duas gameleiras. Aqui na década de 80 para trás... Como é? Nos anos 80. Dos anos 80 para trás não entrava veículo motorizado aqui. E como é que era fazenda, o pessoal que morava aqui, para se deslocar até Crateús, até a próxima cidade, teria que ser andando ou em costa de animal. Então o que aconteceu? Essas pessoas acabavam morrendo aqui. E como não tinha padre, eram sepultadas sem ter o padre rezar, sem o padre benzer, sem levar à igreja. Então na calada da noite, aquele vento, aquele barulho, quando morria alguém, o pessoal, é a alma de fulano, é o espírito de fulano que tá vagando, porque não foi benzido. Aí quando o pessoal da Associação Caatinga estava fazendo as pesquisas para comprar a área, aí falaram que era para ser uma área de preservação, ia desapropriar, não poderia morar ninguém, ia ser só mesmo para a própria natureza. Aí o pessoal que morava aqui, rapaz, depois não vai prestar não, vocês vão ficar aqui só com as almas. Aí o pessoal, como é que é? As almas, aqui tem muitas almas. Aí contaram essa história, aí o pessoal, então vamos dar um nome significativo para a área lá, já que o pessoal acha que é assim, então vamos botar o nome Serra das Almas. Você já viu alma aqui? Não, estou aqui há quase 8 anos, não vi nada ainda. Pretende ver? Olha, se aparecer para mim, sei qual que vai ser a minha reação. Sei que eu, né? Vou esperar para ver. Deixa acontecer aí naturalmente. No próximo bloco, nossa equipe chega até a Cachoeira da Lembrada e iniciamos nossa viagem através do cânion pelo Rio Poti. Voltamos em instantes. O sol nasce em Buriti dos Montes e revela todo o esplendor da Caatinga. Partimos rumo ao Alto Cânion, a parte mais alta da garganta do Rio Poti, onde os paredões podem chegar a mais de 60 metros de altura. Saímos do centro de Buriti dos Montes e seguimos rumo às comunidades localizadas próximas ao cânion. O caminho praticamente não existe. Temos que passar por dentro de rios e terrenos pedregosos. Os buracos formados pela erosão causada pela chuva são comuns. Em alguns trechos temos que parar a cada 100 metros para fazer as estradas e ajudar os carros a seguirem em frente. E em aventuras como essa, é claro, o pneu do carro sempre fura. A noite vai chegando e o ambiente fica escuro. Todo mundo se mobiliza para trocar o pneu danificado, com a ajuda apenas dos refletores das nossas câmeras.
Trabalho difícil e suado, mas superado. Seguimos em frente, mais buracos na estrada. Mas chegamos ao nosso destino e é hora de descansar. Pela manhã seguimos nossa viagem pelas terras sem fim da Caatinga e Cerrado. Uma vegetação resistente que permanece viva mesmo em meio às secas mais prolongadas. Quando se fala em Caatinga, a imagem que se vem à cabeça é de plantas secas, de uma paisagem árida. Na verdade, o que acontece é que nos períodos de estiagem, as plantas da Caatinga elas deixam suas folhas caírem para evitar a perda de água e passam a se alimentar do líquido que fica nas raízes, embaixo da terra ou então no próprio corpo, que é o que acontece, por exemplo, com o xique-xique, que tem esses espinhos para evitar que animais em busca de água possam se alimentar dele. Mas nos primeiros meses do ano, que é quando chove, mesmo que pouco, a Caatinga fica assim, verde e robusta. A vegetação da região do cânion do Rio Poti possui peculiaridades que estão chamando a atenção de vários pesquisadores. A bióloga Roseli Barros é uma delas. Ela tem acompanhado diversos estudos que estão sendo realizados sobre a importância das matas no dia a dia das comunidades. Nós já temos desenvolvido vários trabalhos resgatando o conhecimento tanto de populações quilombolas, como populações rurais, como pescadores também que a gente trabalha. Então, essas populações elas têm um conhecimento muito vasto dessa flora ao redor deles e eles utilizam essa vegetação de uma forma categorizada, ou seja, ele tem um conhecimento muito amplo e a gente divide esse conhecimento em categorias de uso. Então você vai ter plantas que eles utilizam como medicinais, que o repertório é muito grande. Plantas que eles utilizam como ornamental, como planta apícola, como planta que serve para construção de casa, para a parte de madeireira mesmo, construção de cercas, de casas, de artefatos e várias outras modalidades. Os estudos aqui no Piauí, como eu falei para você, a parte de taxonomia do estado, ele é muito incipiente ainda. E a flora do estado, ela precisa realmente ser levantada para poder ser conhecida. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com áreas de conservação de cerrado, 3 áreas de conservação, uma no norte, uma no meio do estado e uma no sul do estado. E eu consegui descrever 5 espécies novas. Então, só nessas areazinhas. O herbário Graziela Barroso, que é onde a gente guarda todas essas plantas que a gente coleta, é guardado no herbário Graziela Barroso, da Universidade Federal do Piauí. Geralmente, quando a gente tem visita de pesquisadores taxonomistas, geralmente eles encontram espécies novas para ser descrita. Tem muita coisa aí para ser descoberta. Muita coisa. E nessa região do cânion ainda está... Muita. Aqui não tem, assim, eu não conheço nenhum trabalho de taxonomia para essa área. É interessante também que a senhora falava a respeito dessa vastidão de plantas que podem ser utilizadas. Há um misticismo, uma ideia boba de que a Caatinga ela é seca e que ela não pode ser utilizada, enfim. Quer dizer, é algo Não bobo. Procede de jeito nenhum. A Caatinga é um bioma riquíssimo, tem uma biodiversidade imensa, só que a gente sabe que tem um período seco e um período chuvoso. Agora a gente está no período chuvoso, vocês estão vendo a coisa linda que fica, a quantidade de flores é muito grande. Então é uma flora muito rica. A professora Edna Chaves também pesquisa na área e está fazendo um estudo sobre o carrasco, uma vegetação típica dessa região. O carrasco é um tipo de vegetação, né, que ainda está associado ao bioma das Caatingas, que ocorre predominantemente na divisa do Piauí com o Ceará, tá? Em algumas áreas em manchas e em outras áreas em áreas mais extensas, e que tem uma característica fisionômica, florística bem diferente, né? Então, a vegetação muito mais densa que a Caatinga, né? Às vezes não dá para você andar ereto, às vezes você precisa passar engatinhando, agachado, e que é muito rica em espécies úteis, né? Que as comunidades utilizam bastante. Como a gente está também, o nosso programa é de desenvolvimento do meio ambiente, então a gente se preocupa um pouco também com
está vendo como que é a relação das populações com essas áreas. Então, em algumas áreas o carrasco está bem preservado, em outras nem tanto, né, pela própria dinâmica de uso, né, da vegetação. E é também por isso que a gente está estudando essas áreas, porque são áreas importantes, tanto para a conservação do solo, quanto para a manutenção dessas famílias que utilizam esses recursos do carrasco, né? Então, o nosso trabalho ele também tem esse objetivo, né, de ver como está a conservação e o que a gente pode fazer, fim das pesquisas, para que essas áreas possam ser melhor manejadas, né? Na verdade, a gente não tem intenção que elas deixem de ser utilizadas, mas que elas sejam utilizadas de uma forma sustentável, né? Por ser uma área onde a fauna se encontra preservada, o cânion também atrai zoólogos. Pescar por aqui é sinônimo de fisgar bons peixes, como esse surubim, de cerca de 1 metro de comprimento. Dá para almoço e para janta aí, não dá não? É só para peixe ainda. Para saber sobre os peixes da região, deixamos o cânion e vamos até Campo Maior, onde está uma das unidades da Universidade Estadual do Piauí. Aqui, o biólogo Guilherme Gondolo faz análise da pesquisa que está realizando no Rio Poti, na área do Baixo Cânion. A nossa pesquisa ela é o primeiro passo, né? Nós estamos fazendo um levantamento dos peixes que ocorrem na região, para depois poder dar outros passos, para saber se esses peixes são exclusivos da bacia do Parnaíba, ou se eles são compartilhados com outras bacias, a bacia amazônica, as bacias costeiras do Nordeste, ou a bacia do Rio São Francisco, e depois para partir para trabalhos de biologia, crescimento, alimentação, reprodução, voltados para a pesca, e trabalhos de caracterização genética, diversidade genética, serão os próximos passos aí para a gente estabelecer, ver se esse ambiente está equilibrado. Os estudos ainda estão em fases iniciais, mas é provável que a gente consiga descobrir algumas espécies não registradas antes. Uma ou duas é bem provável, a gente já está em fase mais avançado de estudo, mas ainda é cedo para confirmar isso. Mas a biodiversidade lá é grande. É grande, a gente está com mais de 60 espécies só de peixes coletados naquela região ali do Parque de Pedra de Castelo. Existe uma diferença bem clara, bem grande entre o regime de secas e de chuvas, que distingue bem, que reflete na biodiversidade coletada, entendeu? A gente conseguiu diferenciar bem quais espécies ocorriam quando tinha mais chuvas, uma água mais barrenta, mais quantidade de água, e agora espécies diferentes na época mais seca, com menor disponibilidade hídrica. Na pesquisa, algo chamou a atenção dos biólogos. Foram encontradas diversas espécies de peixes que não pertencem à fauna da região, o que pode representar um perigo para a biodiversidade do Rio Poti. No Poti nós coletamos tilápia, que é uma espécie largamente usada na piscicultura, que é uma espécie africana, super voraz, super predadora, certo? E invariavelmente todas essas pisciculturas acabam escapando um ou outro peixe, o que vai causar um impacto. Agora, se escapam mais, eles começam a se reproduzir, se eles se estabelecem, aí vai dar um impacto muito grande na biota em geral. Pegamos um tucunaré jovem. Então, se tem um jovem, provavelmente tem os adultos se reproduzindo ali na região, que também é uma espécie de outra bacia, não é da bacia do Parnaíba, foi introduzida aqui. Na região tem criação de tambaqui, não é uma espécie tão voraz, é uma espécie brasileira, só que da bacia amazônica. Então, para a bacia do Parnaíba, para o Rio Poti, onde o Rio Poti está inserido, é uma espécie invasora, que ninguém sabe de fato quais são os impactos que ela vai causar, mas só por ser exótica ela já vai causar um impacto negativo. Voltamos à área do Alto Cânion, em Buriti dos Montes, local de grande concentração de sítios arqueológicos e paleontológicos. Esses são os Currais de Pedra, também conhecido como Jardim dos Trilobitas. O nome surgiu dessas marcas no chão, que mostram que aqui viveram animais pré-históricos, conhecidos como trilobites, que viviam em ambientes marinhos. O que torna esse lugar especial é que bem ao lado das marcas dos trilobites estão grafismos de homens primitivos, um presente da evolução para o homem moderno. Por sinal, marcas deixadas pelos primeiros homens existem aos montes. Ao todo, são cerca de 60 quilômetros de gravuras pelo cânion, que deveria ser um corredor de passagem para os nômades daquele período.
O Rubens trabalha há cerca de 20 anos com essas inscrições que existem aqui no cânion. Ele é especialista em conservação de arte rupestre. E como foi que você descobriu todas essas inscrições aqui, Rubens? Bem, nós começamos a fazer esse trabalho já há um bom tempo e resolvemos trabalhar a pesquisa envolvendo o cânion do Rio Poti, tanto no seu aspecto social, antropológico, cultural, e acabei descobrindo que era muito mais, era arqueológico, que nós tínhamos a maior fonte de informações aqui na região. Então, como o cânion do Rio Poti funcionou como um corredor migratório, os antigos povos que viviam nessa região gravaram na rocha a sua cultura, a sua história, né? E na medida com que nós nos aprofundamos aqui na região, na pesquisa e no estudo desse grande patrimônio mundial, a gente percebeu também que essas gravuras tinham uma importância vital, né, para o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no mundo. E ainda hoje nós estamos trabalhando, buscando descobrir e compreender cada vez mais a importância dessas gravuras para o passado e para o presente. Todos esses grafismos possuem várias representações, desde a associação a discos solares, passando por rituais tribais, até o ciclo de fertilidade da terra. O que a gente percebe lá é que possivelmente naquela região existiu uma grande população. Tá? Um grande número de pessoas, um grande número de possíveis homens pré-históricos, né? Porque o volume e a quantidade de grafismos que a gente encontra, de gravuras encontradas, muito grande. E os estilos bastante diferentes, o que mostra a diferença de pensamentos, a diferença de artistas, vamos dizer assim. Pelo traço utilizado, alguns são bem perfeitos, outros são mais imperfeitos, certo? Alguns têm uma profundidade praticamente constante, a outra tem profundidades diferenciadas. A forma de acabamento de cada gravura também tem uma relação muito importante. Então a gente mais ou menos acredita, né, que lá existiu uma população muito grande e de vários artistas diferentes. As inscrições rupestres, elas têm uma feição de grafismos, ou antropomorfos e zoomorfos, que são figuras humanas e figuras de animais. A gente percebe então que essas gravuras possuíam para esses povos um valor muito grande. Provavelmente para a sinalização, para a marcação de território, para a determinação também de suas tribos para gerações futuras. É muito provável que essas gravuras elas serviam para tanto marcar tempo, né, e também indicar uma rota de passagem, que é o que a gente sugere para o cânion. Mas as raízes históricas do cânion do Rio Poti estão ameaçadas. As barragens que estão previstas para serem construídas tanto no Piauí quanto no Ceará podem acabar de vez com as mais de 5.000 inscrições que existem ali. E o lado de cima do rio, né, do lado que fica no Ceará, tem projetos para a construção de 5 barragens, mini barragens, o que vai causar uma diminuição no volume de água do lado do Piauí, né? Automaticamente a rocha ela vive como todo ser, né? Ela vive, logicamente que o tempo geológico é diferente do nosso tempo, mas ela vive e a vida dela foi sempre essa relação com a água. Se você diminui o volume de água, automaticamente você vai ter uma mudança na vida da rocha. Ela vai ter uma perda, né? Vai ter uma incidência maior de calor do sol, né? Ela vai ter um tempo de exposição maior, então ela vai degradando mais rapidamente. Então, outro objetivo do nosso trabalho é exatamente promover uma proposta, né, para que a gente não que estanque a degradação da rocha, porque isso é natural dela, na vida dela, né, mas que a gente pelo menos aumente o tempo de vida dela na realidade. É um local que ainda não foi estudado com profundidade, é um local que não está cadastrado no Instituto, no IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o que pode causar um problema sério mais tarde, caso haja uma grande movimentação turística desordenada. Muitos desses sítios são visitados e algumas pessoas não têm educação patrimonial e riscam, colocam seus nomes, muitas vezes até de forma ignorante, achando que aquilo é algo benéfico. Assim, talvez como os antigos fizeram, os de hoje também querem fazer. Só que eles fazem por sobre as gravuras. E isso aí praticamente destrói
uma figura dessas que tem milhares de anos. Infelizmente, no Brasil, o Estado está 10 passos atrás das demandas, né? E nesse caso, a gente ainda tem um volume de investimento muito pequeno para com a preservação dessa riqueza patrimonial. E a gente tenta, né, o máximo possível, engajar as instituições, viabilizar pesquisa, na medida do possível. E quanto mais a gente conseguir mostrar a importância, valorizar isso aqui para o Estado, talvez a gente, num espaço de tempo menor, alcance um modelo de preservação e gestão sustentável para essa enorme extensão de patrimônio que nós temos aqui. A água desce com força, abrindo caminhos curiosos entre as pedras. Essa é a Cachoeira da Lembrada, uma vista deslumbrante criada pelo rio Poti, bem no meio do Alto Canyon. Ao todo, o Poti percorre mais de 450 quilômetros desde a sua nascente, em Quiterianópolis, no Ceará, até desaguar no rio Parnaíba, em Teresina, no Piauí. No meio desse percurso está a região do Canyon, que se ergue a partir dos municípios de Crateús, na Serra da Ibiapaba, até os municípios de Castelo do Piauí e Novo Santo Antônio, com uma extensão de mais de 180 quilômetros. Descer do alto dos paredões do Canyon até o rio não é algo fácil. Nossa equipe conta com a ajuda de nativos da região, que estão acostumados a descer segurando apenas nas pedras. Uma escada de corda é colocada para nos ajudar a chegar até embaixo e poder navegar em um bote pelo rio. Um cânion é um tipo de vale bastante profundo, que pode se estender por centenas de quilômetros e atingir profundidades de até 5.000 metros. O mais famoso é o Grand Canyon, no sul dos Estados Unidos. Mas no Brasil também existem muitos, como o Cânion do Xingó, no Rio São Francisco, em Sergipe, e o Cânion do Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul. A formação de um cânion se dá ao longo de milhões de anos, mas a impressão que se tem é que esses enormes cortes feitos na terra apareceram de uma hora para outra, por causa de algum terremoto capaz de abrir o chão e criar esses gigantescos precipícios. No Cânion do Poti, a água parece transbordar de todos os lados, criando as mais incríveis imagens entalhadas na terra. Um paraíso ainda escondido e de difícil acesso, que revela o primoroso trabalho do rio Poti, que guarda em si a história da formação do planeta, dos seres pré-históricos e dos primeiros homens do Brasil.